Bom dia, meus queridos amigos. Que Jesus possa envolver cada um de nossos irmãos, trazendo aos corações esse estado de mansuetude, de compreensão e de paz. Hoje nós vamos ler do capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos, o item Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros serão os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda a parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechado. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas, reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhes o que devo fazer, nem me cabe dizer. Se me queres convencer, tem de proceder dessa ou daquela maneira em tal ocasião, e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores de sua vontade, se lhes submetam às exigências, inquiram de si mesmo que diriam. Se o último de seus servidores se lembrasse de lhe prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que ele se dirige humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Convidamos a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, rogando o nosso Mestre o amparo de que todos necessitamos, a fim de receber o ósculo do seu amor, da sua ternura, em nossos corações, convidando-nos a refletir na nossa postura mental diante dos ensinamentos que a cada dia têm nos sido de tão grande valor. Assim, Jesus, rogamos que esta prece pareça tão singela, tão grandiosa,
porque parte do fundo dos nossos corações. Alcance todos aqueles que se encontram enfermos e necessitados. Em todos os cantos deste planeta, que a dor seja compreendida, para que ela não se transforme em sofrimentos maiores. Obrigado, Senhor. Amplie a nossa percepção em relação ao seu Evangelho e que possamos dia a dia compreender o valor dos seus ensinamentos em nossa vida. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, esse título do Evangelho, Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, nós sabemos hoje que nada é mistério, porque a evolução nos ensinou que a ciência caminha mostrando para nós as grandes descobertas que o homem é capaz de realizar. No entanto, Jesus disse: graças rendo ao meu Pai do céu e da terra, por haver ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por terem revelado aos simples e aos pequenos. Nós sabemos que douto, a palavra douto, ela tem um significado, um sinônimo de sábio. Pessoa que tinha aquela sabedoria, a pessoa que tinha um conhecimento, e esse conhecimento o transformava, dava-lhe o sentido de ser uma pessoa superior. E nós vamos ver que quando Jesus ele diz que graças rendia a Deus por ter ocultado essas coisas dos doutos e aos prudentes, ele está dizendo das coisas divinas, das coisas do Espírito. E ele coloca por terem revelado aos simples e aos pequenos, porque os simples e os pequenos são os humildes, que diante de Deus reconhecem a sua pequenez e são ávidos de interesse espiritual para que possam compreender aquilo que o Mestre Jesus veio lhes trazer. E os orgulhosos, os sábios, os doutos, ou mesmo até aqueles que parecem ser imprudentes, muitas vezes trazem dentro de si uns sentimentos de vaidade, de orgulho, que são muito, sentem envaidecidos por tudo o que sabem. E nós sabemos hoje, com a doutrina espírita, que ela veio nos trazer as verdades que o Cristo nos revelou de uma forma que todos podem alcançá-la. Mas, no entanto, o orgulho e o egoísmo têm cegado muitos irmãos que nós chamamos de incrédulos, porque eles não têm o interesse de fazer uma análise consciencial do ser que são, do espírito que são. Então, eles acham que tudo que eles têm de conhecimento, sem reconhecer que esse reconhecimento, ou esse conhecimento, na verdade, foram adquiridos durante várias existências, o Evangelho nos diz assim: alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforços passam para os convencer. A espiritualidade não tem uma intenção de convencer ninguém, nem mesmo a doutrina espírita, que vem com o pensamento do Espírito de verdade, não nos cabe esse pensamento de querer convencer o outro sobre a questão que a doutrina espírita nos traz, da imortalidade, da comunicabilidade, da vida futura, do ser espiritual que nós somos. Então, aqueles que têm boa fé, aqueles que acreditam, aqueles que têm sensibilidade, que são mais humildes, eles acatam as ideias trazidas pelo Cristo de uma forma tão grandiosa.
E ao deparar com a doutrina espírita, essas ideias, essa luz que o Cristo traz, ela ilumina toda a razão, todo o pensamento, e nós vamos ver que nós passamos a sentir e a perceber que o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E aí nós vamos ver que a luz, a verdade, ela não pode ficar debaixo do candeeiro, como nos diz a parábola, a passagem do Evangelho que nos diz, né, para colocar a candeia no candeeiro, porque a luz ela tem que estar acima para iluminar. No nosso lar, a luz elétrica, ela não está no chão, ela está no teto, porque ela ilumina. Então, todos nós precisamos também sentir que a verdade tem que iluminar a nossa casa mental. E nós entendemos também que aqueles que ainda não conseguem entender a verdade, eles são como o Evangelho nos diz. Deus não põe a luz debaixo do alqueiro, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de toda sorte, que só cegos não a veem. E esses cegos são cegos do espírito, não é são cegos, não são cegos do espírito, desculpa, são cegos da visão, do olho, mas os cegos do espírito são aqueles que são mais ignorantes. Por isso que Jesus nos diz dos pobres de espíritos, porque apesar da pobreza física, eles tinham luz, sede, desejo de colocar essa verdade em seu pensamento. E aí nós vamos ver quando o Evangelho diz a esses, os cegos que não veem, né? Deus abrirá à força os olhos, dando o que lhe apraz tê-los fechado. A vez deles chegará. Mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. É preciso que a gente valorize todo o nosso tempo, o tempo do espírito. E se hoje passamos por uma cegueira física, é justamente porque estamos vencendo as nossas provas, as nossas dores pretéritas, e as dores muitas vezes quebram a barreira da incredulidade para nos impulsionar a buscar a verdade. Então, é preciso que a gente veja que aqueles que nós chamamos de incrédulo, que não acreditam em Deus nem nos espíritos, nós vamos ver que a sua hora chegará. Todos nós, como filhos de Deus, chegará o momento em que nós todos vamos procurar a grandeza do Pai, que é aquele que nos criou. E dentro da lei de evolução, da lei de progresso, todos nós vamos crescer. E nós vamos ver que esta intelectualidade que hoje nós estamos vivendo, tão requintada, em que todos estão freneticamente buscando, isso pode ser uma influência também dos espíritos que não nos querem o bem, porque só a inteligência ela desenvolve dentro de nós o orgulho e desenvolve também junto com o orgulho aquilo que nós podemos dizer, e Kardec coloca isso no Evangelho, o orgulho é a catarata que lhe tolda a visão. Quando eu não quero enxergar a verdade, eu posso analisar qual é o véu que tampona isso em mim. E muitas vezes é esse orgulho, porque eu não posso admitir que uma pessoa que não seja intelectualizada, ela tenha atitudes nobres e sejam grandes diante de todos aqueles que reconhecem a sua nobreza. Então, nós estamos vivendo uma situação que precisamos analisar bastante, porque a intelectualidade, a inteligência, ela é importante. Nós vamos ver hoje o avanço da ciência,
quanto tem nos ajudado, né? Mas também a gente precisa de analisar. E Emmanuel tem uma frase interessante quando ele diz assim: o homem alçou a cirurgia a inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. É preciso que a gente compreenda que só a inteligência ela não trabalha o meu sentimento. E aí que nós falamos dessa catarata. A vaidade cresce tanto e que nós queremos dedicar cada vez mais. E aí nós vamos ver que o médico hábil, amoroso, que Deus nos enviou, que é Jesus, que é o médico de nossas almas, ele vem justamente para corrigir o nosso orgulho, para nos mostrar que todos nós somos filhos de Deus e que nós não podemos, de forma alguma, vivermos sem crer naquilo que ele nos ensinou. E muitos, hoje, nós vamos ver que são vencidos pelos tormentos da incredulidade. Eles vêm com tanta dor que os tormentos lhe causam, que lançam em direção ao outro para pedir perdão e para buscar Jesus, porque Jesus é o único caminho que nós temos para aliviar esses tormentos que trazemos em nossos corações. E aí nós lembramos do filho pródigo, aquele que usou de tudo aquilo que ele tinha, chegando ao limite das suas forças, ele volta ao regaço divino. E nós perguntamos: somos também filhos pródigos? Olha as potências que nós trazemos dentro de nós. Olha os recursos valiosos da inteligência, da vontade, do pensamento. E nós, infelizmente, ainda não temos percebido que tudo isto são potências divinas que nos convidam a crescer, a aprender a amar. Mas, queridos irmãos, não podemos desprezar tudo isso, porque nós precisamos iluminar o nosso pensamento, a nossa inteligência, para que o nosso raciocínio também seja iluminado sem desprezar, sem desvalorizar o sentimento. É preciso que a gente também burilhe o nosso sentimento sem desprezar o raciocínio. É esse o papel que o Espiritismo veio realizar. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é universalidade da alma. Nós precisamos entender que o Espiritismo é uma fonte de educação que todos nós alçamos em busca de um estado espiritual melhor. E nós vamos ver que Jesus, que veio como mestre para nos ensinar que, acima de tudo, é viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Essa é uma frase de Emmanuel que eu até vou tornar a repetir para que os irmãos possam guardá-la. O Espiritismo restaurando o cristianismo é a universidade da alma. E nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Nem a inteligência avança sozinha e nem o sentimento. Tudo passa pela criação mental. Tudo passa pela nossa forma de pensar e de sentir. Por isso, convido a todos: observe bem o seu pensamento.
sinta a sua intenção, compreenda os sentimentos que desponta dentro de si, para que Jesus possa lhe dar cada dia mais a oportunidade de sair do orgulho para a conquista da simplicidade e da humildade. E nesta hora sublime, Senhor, que os nossos pensamentos estão envolvidos neste campo vibratório que a espiritualidade nos oferece. Nós te pedimos, ó Senhor, que as suas mãos alcance os nossos pensamentos, que estes espíritos que trabalham em seu nome tragam para todos nós os recursos divinos que tanto necessitamos, Jesus, para restaurar a nossa fé, para restaurar o nosso bom ânimo, para mudar as energias do ódio, para compreender o valor do perdão. Senhor, que o passe nos restaure e que nesta hora possamos confiar na misericórdia da água fluidificada, das gotas de luz e de amor que são colocadas em nossa água, para que ela possa nos fortalecer. Amado Mestre, é com muita alegria, com muita gratidão, que nós encerramos esta manhã, te pedindo, Jesus, nos agasalhe com seu manto de amor, de luz e de paz. Que assim seja. Amado Senhor, que os corações amigos que estão ligados até nós, do Grupo Espírita Esperança e Caridade do Colégio Allan Kardec, recebam as vibrações de todos os pensamentos amigos que vibram em favor de todos. Se conosco hoje e sempre, que assim seja.